A proposta é que hoje a gente entenda algumas coisas extremamente básicas. O que é alimento? As pessoas acham, né? Assim, alimento eu vou lá e compro um biscoito, eu vou lá e compro um macarrão pro idoso. O idoso gosta muito de macarrão. Só que às vezes a gente acaba esquecendo que existem outros pontos de referência que a gente fala, né? Alimentação saudável, que é basicamente tudo aquilo que está no açougue e tudo aquilo que está no sacolão, na parte de frutas, no sacolão, frutas e verduras. Tudo aquilo que vai além disso, são os produtos industrializados, realmente é muito difícil para a gente conseguir o aporte de vitaminas, né? Aporte de nutrientes, para que o nosso idoso possa manter e até mesmo restabelecer a sua saúde. Hoje eu vou falar duas coisas importantes. A primeira coisa são as principais causas de que o nosso idoso tem dificuldade para se alimentar. E a segunda coisa é um cardápio. Um cardápio básico, simples. Vou pedir que vocês peguem hoje papel e caneta. Se eu conseguir, vou deixar uma publicação desse cardápio. Um cardápio, assim, geral, só pra gente entender o que é proteína, quais são os alimentos com proteína, quais são os alimentos que são leguminosas, quais são os carboidratos. Porque a gente fala assim, tem que comer carboidrato, tem que aumentar o aporte de proteína, né? Mas o que é isso? Então, pessoal, o principal motivo de que o idoso tem dificuldade de se alimentar, do meu ponto de vista, que é justamente a parte de mastigação. A maioria dos idosos ou tem uso de prótese, que a gente fala de dentadura, o Holt, que a gente fala, também alguns têm dentes, né? Outros realmente têm o edentulismo completo. Isso faz com que realmente os idosos acabem tendo problema de mastigação, principalmente quando eles começam a perder peso. Às vezes a gente olha assim, não, o vovô tá começando a ficar mais fraquinho, mais magrinho, aí olha para os braços, olha para as pernas e esquece que existe uma musculatura também dentro da boca. E essa musculatura acaba atrofiando também justamente como a musculatura dos braços e das pernas. E isso acaba fazendo com que a prótese dentária fique um pouco solta, não fica fechadinha, bem posicionada. Então acaba que machuca. Então, isso é um dos pontos importantes pra gente observar, tá? Se a dentadura está bem localizada, se tem alguma lesão na boca. E outra coisa importante também, que às vezes passa despercebido, a boca seca. A maioria dos idosos acabam tendo realmente mais dificuldade para tomar água. Quem é cuidador realmente sabe a dificuldade que é fazer o idoso tomar água, igual o pintinho, né? Toda hora lá bicando um pouquinho de água para fazer com que esse idoso beba água. Mas faz um malabarismo mesmo. Acaba que quando esse idoso tem essa boca seca, quando ele vai se alimentar também, como é que você vai comer sendo que você não tem saliva? Então a gente também pode tentar estimular a saliva do idoso para que quando ele coma, ele consiga realmente mastigar e deglutir o alimento. Então como é que a gente vai fazer isso? Uma dica muito legal é, antes de alimentar, dar um pouquinho de suco de limão. Alimentos mais ácidos estimulam a produção de saliva na boca. Existem algumas salivas artificiais, mas isso é coisa bem específica, assim, que a gente tem que avaliar caso a caso. Um outro ponto de que a boca fica seca pode ser algumas medicações, principalmente anticolinesterásico, a gente vê muito, pode dar realmente a boca seca. Então tem que avaliar caso a caso, se realmente seu idoso estiver com essa queixa, é bom informar para o médico. O idoso, ele tem dificuldade para comer, porque às vezes ele está com esse problema de prótese, ele tem dificuldade às vezes de comer porque a boca está seca. Alguns casos de dificuldade de comer é porque o idoso está com algum transtorno de humor, né? Por exemplo, depressão. Isso pode influenciar muito a perda do apetite. Todos esses fatores são pontos importantes para a gente realmente tentar ver se o idoso estiver com depressão realmente precisa de tratamento. E alguns antidepressivos até aumentam o apetite. Isso são pontos para a gente começar a observar e tentar melhorar. Por exemplo, a prótese. Você vê que realmente a prótese está solta, tem que ir, né, no dentista, né, para ver realmente se precisa de trocar. Então, cada caso precisa de ser avaliado. Eu vou passar para vocês um cardápio. Então, quais são os principais grupos de alimentos? São as proteínas, os cereais ou tubérculos, as leguminosas, os legumes e as verduras. Então, como é que você vai montar o cardápio do seu idoso? Você vai colocar sempre um alimento de cada. Você vai colocar lá proteína, tubérculo ou cereal, leguminosa, legume e verdura, todos os dias. Aí eu vou te dar exemplos de que é cada grupo de alimentos. Aí cada dia você vai sentar e vai montar o cardápio do seu idoso com os alimentos diversificados, porque às vezes você até não sabe mesmo, né? O que eu vou dar para o meu idoso que vai aumentar o aporte de vitaminas para ele, por exemplo? Vamos lá. Quais são os alimentos de proteína de origem animal?
é a carne de frango, é a carne de boi, né, o gado, é o fígado de boi, e peixe e a carne de porco. Então, esses são os grupos de proteínas de origem animal. Quais são agora os grupos dos cereais ou tubérculos? É o arroz, milho, macarrão, batata doce, mandioca, inhame e cará. Então, esses são os grupos de cereal tubérculo. Qual que é o terceiro grupo? De leguminosas, que são os alimentos ricos em proteínas vegetais. É o feijão, a lentilha, ervilha, soja e grão de bico. E quais são os legumes? É a beterraba, cenoura, tem cenoura vermelha, tem cenoura amarela, chuchu, abóbora, abobrinha, vagem, berinjela, pimentão, quiabo e tomate. Quais são as verduras? Basicamente os alimentos folhosos: pião, alface, almeirão, acelga, couve, espinafre, repolho, rúcula, a serralha, a taioba, couve-flor, a brócolis e a salsa. Todo dia você vai pegar um alimento de cada grupo e vai tentar não repetir esse alimento. Eu posso até, se vocês quiserem, dar um roteirozinho simples, né, de como a gente pode fazer esse cardápio para os nossos idosos. Obviamente, né, pessoal, cada idoso tem as suas restrições. Tem alguns idosos que são diabéticos, tem alguns idosos que têm alguma restrição pela insuficiência renal. Então, tem alimentos que realmente cada família sabe que não pode comer. Mas, no geral, quando a gente faz uma dieta bem diversificada, né, com os alimentos principalmente mais pastosos, né, por exemplo, você vai pegar um inhame, fazer um inhame mais pastoso mesmo, como fosse uma sopinha, aí pode colocar um pedaço de peito de frango desfiado, aí você coloca um pouco de lentilha, aí você pica um pouquinho de tomate, aí você coloca um pouquinho de serralha cortadinha. É uma refeição super completa. Às vezes a gente não faz porque realmente a gente não sabe. Então eu vou passar esse cardápio para vocês. É um cardápio super simples, mas que pelo menos vai orientar os grupos de alimentos para que a gente possa pensar assim: ah, não, hoje vou fazer o que de proteína, de cereal, de leguminosas, vegetais, das verduras. Isso é extremamente importante para que os nossos idosos tenham um aporte de vitaminas, minerais maiores. Uma segunda dica que eu vou dar, que assim, isso pode ser para todos os idosos: suco de couve de manhã. Bater um suco de couve com alguma fruta em jejum, isso aumenta muito o aporte de magnésio, que é um elemento extremamente necessário para todas as reações bioquímicas do corpo, tá bom?